Bom, queridos, nós vamos então dar continuidade ao nosso estudo bíblico, falando aí da Terra Prometida. Os irmãos lembram o que aconteceu semana passada na Terra Prometida, ou nessa caminhada de Josué até a Terra Prometida? Quem lembra de como que nós encerramos semana passada? Os irmãos lembram? Ih, gente, você estava aqui? Na travessia, no Jordão. Nós começamos a travessia. Então, na semana passada, nós vimos lá os sacerdotes colocando os pés no Jordão, junto com a arca, e a gente viu que 20 quilômetros a distância de que eles estavam, o rio começou a vir abrindo e secando próximo aos pés dele. Então, a gente viu que semana passada, eles pararam em frente, pararam exatamente em frente de Jericó. A gente viu isso, parando em frente de Jericó, e falamos, por que, irmãos, o povo parou em frente de Jericó? E aí nós vimos que Deus tinha um propósito de mostrar para o povo que estava em Jericó e para os deuses daquele lugar, de que Ele é Senhor dos senhores e que não há Deus acima dele, que Ele é o Todo-Poderoso. E a gente falou sobre isso também na semana que passou. Então, um resumo breve aí, coloca para mim, por favor. Isso, só é passar assim, ó, o dedinho na seta, aí passa. Isso, pode ir, vamos lá. Deus então mandou, através de Josué, olha lá, que os sacerdotes do povo de Israel, portando a arca, entrassem no rio, pois suas águas haveriam de se abrir. Os sacerdotes tomaram a arca, colocaram os pés na ribanceira do Jordão, e quando fizeram isso, 20 quilômetros acima, o rio se ajuntou em um montão e veio secando, até que o povo, em um número de 1 milhão, pôde atravessá-lo em pé enxuto. Enquanto o povo passava, nos dias de Josué 3,17, que os sacerdotes ficaram em pé no meio do leito do rio, segurando a arca, e todos passaram naquela mesma noite, conforme Josué 4,3, que nós iremos então entrar aí hoje em Josué capítulo 4, e vamos ver aí em Josué capítulo 4, falando para nós sobre pedras. A Jéssica até estava compartilhando comigo aqui, falando assim, eu acho que vão te passar a palavra tarde. Eu falei, não tem problema, porque hoje a gente vai falar só de pedra. E quando fala de pedra, às vezes, quando a gente fala de pedra, a gente fala assim, ai, Senhor, remove a minha pedra, né? Senhor, tira a pedra, Senhor, pedra no caminho. A maioria das vezes, pode deixar acesa, tá? Porque hoje é estudo, e aí a gente compartilha com a luz acesa, que eu consigo olhar melhor para os irmãos me olharem, a gente compartilhar. Então, quando fala de pedra, a maioria das vezes, quando a gente fala de pedra, a gente pensa em pedra o quê, irmãos? Pedra de tropeço, pedra que está no meio do caminho, que tem que remover as pedras. Só que nesse texto de Josué, capítulo 4, não vai ser para remover pedra, não, vai ser para poder construir algo com a pedra. E as pedras vão ter significados importantes dentro dessas realidades aqui, para que o povo possa compreender aí o porquê que Deus pede que eles tirem essa pedra e coloquem aí em um determinado lugar que a gente vai ver no estudo de hoje. Então, passa para mim, por favor, a introdução, então. Olha lá, Deus, então, mandou 12 homens, um de cada tribo de Israel, escolhidos previamente para tomarem 12 pedras do fundo do rio, onde os sacerdotes estavam, e levá-las nas costas ao acampamento que ficava já na Palestina, no outro lado do Jordão. E aí o que Deus vai fazer é isso. Primeiro, eles vão pegar 12 pedras que estavam no meio lá do rio. Então, se o rio abriu, dá para se encontrar as pedras facilmente, né? E naquele meio do lugar onde eles pararam, em frente a Jericó, eles tinham que catar ali 12 pedras dali e aí colocarem em um determinado lugar que Deus vai orientar agora em Josué capítulo 4, do 1 ao 8. E eu quero ler com os irmãos e a gente vai hoje fazer as leituras mais breve, mais rápida, para entrar na aplicação desse texto. Olha lá, Josué 4, do 1 ao 8. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué, escolha um homem de cada uma das 12 tribos de Israel, e mande que apanhe 12 pedras do meio do Jordão, do lugar aonde os pés dos sacerdotes se detiveram. Levem-nas com vocês e as depositem no local aonde forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse, passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra
nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês no futuro, quando os seus filhos perguntarem: que significa essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Os israelitas fizeram conforme Josué lhes tinha ordenado. Apanharam 12 pedras do meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué, e a levaram ao acampamento onde as deixaram. Então, Deus, ele é sempre muito detalhista nas ordens que ele dá e os motivos pelos quais ele está pedindo o que ele está pedindo. Muitas vezes a gente encontra Deus dando uma ordem ao povo do Antigo Testamento e dizendo para eles: olha, isso vai acontecer assim, isso será dessa maneira, isso será por um propósito. Às vezes Deus não explica o porquê que ele está pedindo algumas coisas. Tem textos bíblicos que a gente não encontra explicações de imediato do porquê que Deus pede determinada coisa. O que isso significa, irmãos? Que Deus é soberano para explicar ou não aquilo que ele pede. No caso de Josué capítulo 4, ele está esclarecendo algo que seria importante, não apenas para aquela geração ali, mas para a futura geração. E a gente vai aplicar isso depois no nosso dia a dia. Eu quero aplicar com os irmãos mais para frente. Caminhando mais um pouco, olha lá. Depois que os 12 homens levaram as 12 pedras para o acampamento do outro lado do Jordão, Josué mandou que eles levantassem outro montão de 12 pedras, lá no leito do rio, onde os sacerdotes haviam ficado. Então, qual é o total de pedras? 12, irmãos? 24. A primeira orientação a gente viu que eram 12 pedras lá do meio. Agora eles vão pegar 12 pedras e vão trazer para outro determinado lugar. Olha lá, vamos ler Josué 4, do 9 ao 14. Passa para mim, olha isso. Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão. Ou seja, eles tiraram 12 pedras de um lugar e levaram para outro lugar. Agora eles vão erguer 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os pés dos sacerdotes que carregavam a arca da aliança tinham ficado. Essas pedras permanecem ali até hoje. Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram em pé no meio do Jordão, até que o povo fez tudo o que o Senhor ordenara a Josué, por meio de Moisés. Então o povo atravessou apressadamente. Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram em pé no meio do Jordão, até que o povo fez tudo o que o Senhor ordenara a Josué, por meio de Moisés. Então o povo atravessou apressadamente. Os homens das tribos de Ruben, de Gade e da metade da tribo de Manassés atravessaram preparados para lutar à frente dos israelitas, como Moisés lhe tinha dito. Essas tribos aí, os irmãos lembram que anteriormente eles pedem a Moisés os lugares que eles acharam bons do outro lado do Jordão. E Moisés fala: vocês podem ficar. Isso aqui é bom para vocês? Podem ficar. Mas quando nós atravessarmos o Jordão, vocês vão conosco para lutar do outro lado também. Então, isso ali está mostrando para nós que essas tribos, elas obedeceram aquilo que Moisés havia dito lá anteriormente, e agora elas vão atravessar junto para lutar. Passa para mim. Cerca de 40.000 homens preparados para a guerra passaram diante do Senhor rumo à planície de Jericó. Naquele dia, o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel. Eles o respeitaram enquanto viveu, como tinha respeitado Moisés. Então a ordem aí é que eles façam um monumento, e esse monumento ficasse lá no rio. Depois que as águas baixaram, o monumento continuou lá. O que os irmãos acham, sim ou não? O texto diz de que até hoje ele está lá. Eu não sei. Até hoje esse monumento está lá. Agora, pastor, pode ser de que a onda, a maré desfez lá? Não sei. O texto diz que até hoje o monumento que Deus havia orientado, ele foi feito e colocado lá no Jordão. Agora, identificá-lo, pode ser de que muitas outras pedras se levantaram no meio desse caminho e surgiram lá
dentro dessa realidade da maré, até porque vai mudando as coisas, né? O clima vai mudando, a temperatura muda, a onda leva. Então, mas o texto diz que a realidade desse monumento ele foi colocado até hoje no mesmo local. Depois que todos passaram, houve um memorial das 24 pedras, 12 no acampamento e 12 no leito. Os sacerdotes saíram do Jordão e o rio voltou a correr normalmente, diz o texto de Josué capítulo 4, do 15 ao 18. Vamos lá, vamos fazer a leitura. Diz o texto aí, Josué capítulo 4, verso 15. Então o Senhor disse a Josué, verso 16, ordene aos sacerdotes que carregam a arca do testemunho que saiam do Jordão. Então Josué ordenou aos sacerdotes que saíssem. Quando os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor saíram do Jordão, mal tinham posto os pés em terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e cobriram as margens como antes. Ou seja, o mar só abriu para eles passarem, eles pegaram a pedra, criaram um monumento e depois as águas voltaram para o seu lugar. Agora, as tribos que foram, a minha pergunta é, para a gente, curiosidade, tá, irmãos? Curiosidade para você pensar, eu quero que você pense. As tribos que foram para lutar, o mar fechou, eles chegaram do outro lado, como é que eles voltam para o lugar de origem deles? Já pensou nisso? Porque eles foram para uma batalha. A gente vai ler todo o capítulo de Josué, vamos estudar todos os capítulos para tentar responder isso, se você não tem uma resposta. Como é que esse pessoal voltou? O rio voltou a abrir para eles voltarem, eles pegaram uma canoa. A gente vai ter que encontrar isso aí no livro de Josué no decorrer dos estudos. Mas eu quero só que você pense nisso. Eles foram para lutar, e aí como é que eles voltaram? Porque o rio acabou de fechar e não tem mais volta depois que esse rio volta para o seu determinado lugar. Não tinha barco? Ficaram por lá mesmo? Ganharam a luta, até porque o outro lado que Deus havia orientado como terra prometida, era muito melhor do que aquilo que eles achavam bom. O outro lado era muito melhor do que aquilo que eles acharam que era bom. Então, a gente vai tentar descobrir aonde que eles pararam aí no decorrer desse mar que fecha. Bom, passa para mim, nos próximos versículos seguintes, Josué então toma aquelas pedras que foram tiradas do coração do leito do rio e as ajunta, formando um monumento no acampamento em Gigal, as 12, que ficavam a mais ou menos 3 quilômetros de distância de Jericó. Ele então faz uma pregação ao povo e eu quero pensar com você sobre a pregação de Josué. Olha lá, Josué 4, do 19 ao 24. No 10º dia do primeiro mês, o povo, aqui, 10º dia do primeiro mês, é muito provável que fosse aí o início de abril, o povo subiu do Jordão e acampou em Gigal, na fronteira leste de Jericó. Em Gigal, Josué ergueu a 12 pedras tiradas do Jordão. Ele disse aos israelitas, no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais, o que significam essas pedras? Expliquem a eles. Aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca. Porque o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão diante de vocês até que os tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como fizera com o Mar Vermelho, quando o secou diante de nós até que o tivéssemos atravessado. Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam ao Senhor, o seu Deus. Então a gente percebe que Josué ele dá um esclarecimento por qual motivo essas pedras surgem e o que elas iriam representar, tanto para a geração presente quanto para a geração futura. E aí eu quero pensar então agora com os irmãos, brevemente, sobre algumas aplicações para que a gente olhe para esse texto de Josué capítulo 4 e perceba de que a gente deve aplicar ele na nossa vida hoje também. Hoje na nossa vida também. Primeiro pensar o seguinte, antes de entrar ali no texto.
essas pedras, elas serviriam como memorial, para que eles se lembrassem de algo que Deus havia realizado. Aí eu estava estudando esse texto e pensando sobre o memorial que hoje nós celebramos. Qual é o memorial que nós celebramos, irmãos? A ceia do Senhor. Ela é um memorial e a gente se lembra de que por meio da ceia do Senhor, nós estamos lembrando de que o sangue de Jesus morreu, foi derramado, o seu corpo foi entregue no madeiro, ou seja, a gente lembra de algo que foi feito lá no passado, e que no tempo de hoje, ao ser lembrado, isso causa algo poderoso na nossa vida hoje, e na vida daqueles que ouvem também sobre esse memorial que nós estamos celebrando. Então, a ideia principal ali é fazer a gente perceber de algo que alguém lá atrás realizou e que hoje na nossa vida também alguém realizou para que nós pudéssemos provar do que é viver uma nova vida. Porque o povo de Israel, irmãos, eles estão saindo de uma realidade de cativo, uma realidade de prisão, de escravidão, e Deus está abrindo o mar, oferecendo a esse povo uma possibilidade de viver uma nova vida. Então, toda vez que eles olhassem para aquele monumento, eles deveriam se lembrar de que Deus estava dando a eles uma nova chance, uma nova vida. Hoje, quando a gente se lembra do sacrifício de Jesus, a gente lembra a mesma coisa. O Senhor nos deu uma nova chance, uma nova vida. Porque só por meio do sangue de Jesus que a gente pode ter vida. E é isso que esse memorial, essas pedras, elas vão nos ensinar, e mais algumas situações a gente vai ver agora. Então, passa para mim, por favor. Eu quero pensar sobre o propósito principal aí das pedras. Vamos lá. Primeiro, aquele monumento servia para manter viva a mente dos israelitas, aquela ocasião histórica e única. É o que está dito em Josué 4, do 6 ao 7. Olha lá. E isto será por sinal entre vós, entre eles. E quando vossos filhos no futuro perguntarem que significa essas pedras, direis a eles que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando ela passou pelo Jordão, as águas foram interrompidas, e as pedras serão para sempre um memorial aos israelitas. Então a intenção de Deus era que aquela coluna servisse para manter a memória do povo aquilo que ele havia feito. A proposta ali era de que o povo não se esquecesse daquilo que Deus havia realizado. Hoje a gente está falando, quando eu falo do Novo Testamento, de um sacrifício de Jesus, que a gente se lembra desse sacrifício, e a gente tem que se lembrar sempre, irmãos, de que nós não merecíamos todo o sacrifício que Cristo fez na cruz pelos nossos pecados. Isso tem que nos fazer viver uma vida de gratidão, de reconhecimento, de querer servir, de nos lembrar de que mesmo sem merecermos, Deus enviou o seu Filho a esse mundo para morrer na cruz pelos nossos pecados. Então, cabe a nós nos lembrarmos disso, e isso faz parte do que o povo deveria ter, a memória do que Deus estava fazendo. Deixa eu te perguntar uma coisa importante. Você é bom de memória? Já foi? Já foi? Hoje os irmãos não estão muito bons de memória, não? A gente vai chegar lá. A ideia, uma das ideias era essa, a questão da memória. Trabalha a sua memória, tá? Joguinho da memória, abre lá o joguinho, o peixinho, onde está o peixinho? Encontra. A gente precisa, irmãos, lembrar. Por isso que o texto de Lamentações vai dizer, né, Jeremias, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Às vezes a gente se esquece daquilo que traz esperança a gente. A nossa memória fica tão, né, fragilizada, ou a gente fica tão olhando para os problemas que a gente se esquece das promessas, daquilo que Deus já fez, o que Ele falou, e o que Ele ainda disse que vai fazer, porque ainda tem coisas que o Senhor ainda vai realizar. Então a gente não pode se esquecer das promessas. Bom, segundo, aquele monumento servia também de ensino para as futuras gerações. E falou aos israelitas no futuro: quando vossos filhos perguntarem aos seus pais o que significam essas pedras, contareis aos vossos filhos, dizendo: Israel atravessou esse Jordão em pé enxuto, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão, olha lá, diante de vós, até que atravesseis
assim como fez o mar vermelho, ao qual fez secar perante nós, até que o atravessemos. O que ele está ensinando? Um princípio de que pais ensinam os filhos, e ensinam os filhos os feitos do Senhor. Ele está falando assim, olha, quando vocês verem esse monumento, os filhos de vocês vão querer saber. Então, diga para os filhos de vocês, para a futura geração, as maravilhas que o Senhor fez. Irmãos, isso é maravilhoso, porque a gente vive uma geração hoje que ela quer terceirizar o ensino dos filhos, né? A gente, não, o meu filho vai aprender na EBD. EBD é um lugar de aprender, mas a nossa casa é o primeiro lugar para o nosso filho aprender a palavra de Deus. Para ouvir dos feitos do Senhor, das maravilhas do Senhor. Então a gente tem que ter prazer de sentar na nossa casa com nossos filhos e ensinar para eles e falar para eles aquilo que Deus fez na nossa vida e aquilo que o Senhor continua fazendo no tempo de hoje também. Ah, pastor, mas eu não tenho mais filho. Fale para os seus netos, fale para os seus bisnetos, seus tataranetos, seus... Depois do tataraneto, o que vem? Vai falando, meu irmão, de geração a geração. Eles têm que ouvir do que Deus fez. Mas a gente vive uma realidade que o povo não quer falar das maravilhas do Senhor. E aquele monumento ali era para isso. Então, quando você lembrar do que Jesus fez por você, fale para o seu filho, para o seu neto, para o tataraneto, olha, Jesus morreu na cruz por você. A cruz simboliza também a vitória que Cristo nos deu na cruz do Calvário. E a gente vai falando e vai ensinando. E é tão bom quando a gente ensina as criancinhas e eles têm uma facilidade de aprendizagem tão maravilhosa e eles memorizam, guardam aquilo desde pequeno, irmãos. A gente tem que aprender isso. Essa é uma realidade que a gente precisa desenvolver também, de ensino. E era essa realidade que essas pedras iriam requerer aí do povo, ensinar os seus filhos. Passa para mim, por favor. Isso é repetido no começo e no final do capítulo, pois Deus não queria um memorial somente para aquela geração se lembrasse da travessia do Jordão a pé enxuto, mas para que servisse de ensino para os filhos que não testemunharam o episódio. Aquelas pedras serviriam como base para uma lição de história, representando o que acontecerá ao povo, acontecera ao povo antes de seus filhos nascerem. Então, você com certeza já viveu muitas maravilhas com o Senhor, não é verdade? E agora você tem que falar para os seus filhos, meu irmão. Falar para eles, olha, Deus fez algo maravilhoso na nossa vida, no nosso casamento, na nossa casa. Deus pode fazer na sua vida também. Contar os feitos do Senhor. Essa geração precisa contar para outra geração. Não é, irmã Luceliana? Está contando para as gerações futuras os feitos do Senhor? Cadê o microfone para a irmã Luceliana, o nosso ajudante aí? Chegue na irmã Luceliana ali, por favor, leve a ela. Ela quer compartilhar. Eu sabia que ela ia querer compartilhar algo nesse ponto aqui. Minha neta dormiu lá em casa uma noite e de manhã ela pegou o neném com 6 meses, sentou no sofá e pegou a Bíblia do bebê. Agora nós temos a facilidade de Bíblia da criança, Bíblia do bebê. Ela pegou a Bíblia do bebê, abriu na historinha, de um lado é a figura e do outro lado é a história. E ela fez o culto doméstico com o meu bisneto de 6 meses. Quando acabou, ela falou assim, pronto, vó, agora Davi já fez o culto doméstico dele. E eu fiquei muito emocionada em ver que minha neta já está ensinando o Davi a fazer o culto doméstico. Louvado seja Deus. Maravilha, né, irmãos? A gente precisa, irmãos, compartilhar com essa geração os feitos do Senhor. A irmã Maria de Lima colocou, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. A gente compartilha essa verdade do que Deus faz. Agora, se a gente não compartilha, como é que eles vão ouvir? Tem que falar, tem que ensinar. E aí eu quero te despertar, você que talvez tem seus netos, seus filhos, faça isso, compartilhe com ele o que Deus fez na sua vida. Isso é maravilhoso para que ele possa conhecer também esse Senhor que atua na sua vida e vai atuar na vida dele também. Então essa é uma realidade que esse texto nos ensina, e essas pedras tinham esse simbolismo de mostrar a grandeza daquilo que Deus havia realizado aos filhos que não viram. Bom, terceiro, passa para mim. Aquele memorial também serviria de testemunho aos povos inimigos do poder de Deus, para que
todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor, ela é forte, a fim de que também temais o Senhor vosso Deus para sempre. O memorial de pedras ficaria ali também para lembrar que o Deus de Israel era mais forte que os deuses de Canaã e que não havia, irmãos, nenhum outro Deus semelhante a ele. Então, aquela pedra tinha que ficar lá para que o povo visse assim, existe um Deus que reina nesse lugar e ele é quem está dominando esse lugar. A gente olha hoje, por exemplo, quando a gente fala de pedra, a gente não precisa de uma pedra. Hoje, eu e você não precisamos de umas pedras aqui. Mas o que nós temos hoje que mostra que o Senhor é Senhor da nossa vida? A palavra de Deus. A palavra de Deus é a pedra que Deus deixou para nós hoje, para que nós vejamos as maravilhas do Senhor, testemunhamos as maravilhas do Senhor, confiemos nas maravilhas do Senhor. Então, a palavra de Deus, querido, ela é a pedra de Deus para mim e para você hoje, para que a gente lembre-se do que Ele fez, falemos do que Ele fez e mostremos que Ele é o Todo-Poderoso e continua fazendo ainda hoje. A palavra de Deus, ela é poderosa. Por isso que a igreja, ela vive baseada na palavra. E eu e você também temos que basear a nossa vida na palavra. E esse memorial tem que estar sendo levantado o tempo todo. Aquela foto que nós tiramos aqui na nossa igreja, que nós levantamos a Bíblia, ficou linda aquela foto. Ela foi parar em vários lugares aí da rede social, aí, em grupos de igreja batista histórica, porque hoje a gente tem que, irmãos, levantar a palavra de Deus e falar, nós somos regidos pela palavra. É aquilo que Deus deixou para nós. É a palavra de Deus. E isso tem que continuar sendo de total relevância na nossa vida, nessa geração e na geração futura também. Mas isso são coisas que nós devemos falar para outra geração, porque senão, irmãos, a palavra ela vai ficando de escanteio em muitos lugares. Você já deve ter visitado algum lugar, ou já deve ter ouvido, você vai em um culto e tem louvor, mas louva o dia inteiro. Na hora da palavra, 10, 20 minutos, 15 minutos e acabou, e não tem mais nada. E quando não é pregada a palavra, porque às vezes nem é pregada a palavra, às vezes é um sermão de autoajuda, que trabalha com o psicológico da pessoa, e o emocional dela é abalado, e ela chora bastante, e ela sai dali muito feliz, mas daqui a pouco aquela felicidade ela some, porque só a palavra, irmãos, traz a alegria verdadeira, só a palavra de fato nos mantém em uma condição onde a gente entende aí a vontade de Deus. Fora isso, não vai causar efeito nenhum, querido, não causa efeito. Se não for a palavra, não causa efeito. Eu queria então fazer uma perguntinha. Olha lá, eu pergunto e você responde. Deixa eu te perguntar isso ali, muito importante. Olha, você tem facilidade de lembrar das coisas ou você esquece as coisas com facilidade? Vamos lá. Vamos fazer uma enquete. Você adora? Olha lá, esqueci uma letrinha no facilidade. Tá, minha irmã, minha esposa, você é maravilhosa, me fazendo passar uma situação difícil. Não esquecerei mais o que você está fazendo aqui comigo hoje. Tudo bem, facilidade. Corrija aí para mim aí, esse negócio de facilidade aí. Olha lá, o que eu vim fazer aqui mesmo? Quem já viu esse desenho? Todo mundo já viu, né? Da Dora ali, essa personagem nesse desenho aí, ela tem, na verdade, ela tem Alzheimer, né, irmãos? Ela tem uma doença que ela não consegue se lembrar das coisas. Talvez você não tenha Alzheimer, mas talvez você tenha esquecimento demais. É verdade, irmãos? Você consegue lembrar com exatidão as maravilhas do que Deus fez na sua vida? Isso sim, né, irmãos? Todas as maravilhas que Deus fez, você lembra? Maravilha. E por que muitas vezes a gente não compartilha isso com as pessoas? A irmã sempre, quando pode, a irmã compartilha. Isso é maravilhoso, a gente precisa. Agora, tem muita gente que tem dificuldade. Por exemplo, vou perguntar para os irmãos aqui, deixa aí, olha só. Irmãos, domingo à noite eu preguei em qual texto, irmão, lembram? Mateus 7? Domingo à noite? O irmão já foi mais pesado. Qual foi o tema?
Surpresa! Opa! Ele gravou a temática surpresa, né? Eles estão com a mente boa ainda. O que eu quero pensar com isso, irmãos, é que essa ideia de lembrar, a gente tem que lembrar todo dia das maravilhas do Senhor, todo dia. Sabe por quê, irmãos? Às vezes a gente acorda, a gente só reclama. A gente só fala das coisas ruins. A gente fala, hoje está chovendo, como é que eu vou trabalhar? Pega o guarda-chuva, meu irmão. Hoje está sol, como é que eu vou trabalhar? Pega o guarda-chuva. Ele serve para o sol, ele serve para a chuva. Agora, muito mais do que ter um guarda-chuva, é você saber que você está debaixo das bênçãos do Senhor todo dia. De que a misericórdia do Senhor se renova sobre você. Então, a gente precisa se lembrar das maravilhas do Senhor. E, às vezes, a gente lembra de muita coisa, mas não se lembra de Deus. A gente se lembra das contas, lembra dos problemas, lembra de que alguém pisou no meu pé na igreja e eu não quero mais participar, mas não lembra de que quem morreu na cruz foi Jesus. Aí deixa. Irmãos, eu não concordo com quem abandona o evangelho porque alguém pisou no meu pé, porque alguém me distratou, porque alguém... É se esquecer de quem foi que morreu na cruz, meu irmão. Então, assim, se esse for o motivo para você abandonar o evangelho, você está precisando nascer de novo, porque isso não é motivo, sabe? Então, a gente tem que se lembrar dessa pedra que é o que Jesus carregou, que foi a cruz, para que nós pudéssemos ter vida. Fala assim, eu não abandono esse Jesus de jeito nenhum. Porque o que ele fez, querido, ninguém fez e ninguém faria e ninguém fará. Só ele fez. E a gente tem que se lembrar. Então, para de ser dória, né? Para de ser esquecido. Se lembre das maravilhas do Senhor. Você em casa, aí, a gente tem hoje 17 irmãos em casa. E eu creio que Deus está falando no seu coração aí também. Desperte seu coração para você estar conosco, buscando ao Senhor aqui também, crescendo e conhecendo mais desse Deus e lembrando das maravilhas do Senhor. Então, chega de esquecimento. Vamos lá, mais um pouquinho. Esse texto também traz algumas aplicações, que é a ideia de lembrar-se, né? Se lembrar fosse fácil e natural, Deus não teria mandado erguer o monumento para que o povo se lembrasse do que aconteceu. Sabemos, no entanto, a facilidade que temos para nos esquecer das coisas grandes que Deus fez. Por isso, irmão, nós temos a palavra de Deus. Porque se você não tivesse a palavra, talvez você não iria se lembrar de tudo que Deus fez. Mas por ter a palavra, você pode ir lá, ler, meditar, orar, e ouvir o Deus falar com você. A gente não lembra porque a gente não quer. Né? Então não seja pego de surpresa. Não tem surpresa, porque a palavra está à sua disposição. Pastor, eu não lembro quais são as bênçãos de Deus, as promessas de Deus para mim na palavra. Leia a palavra, ela está diante de você, para que você tenha acesso a ela. Então as pedras estão ali porque provavelmente o povo poderia se esquecer. E a palavra está diante de nós para que a gente também não se esqueça, irmãos, daquilo que está escrito nessa palavra. Você crê de verdade que a Bíblia, ela é a palavra de Deus? Amém. Eu também, irmão, não tenho dúvida disso. Então, quando eu estou em crise, a Bíblia me dá resposta para as minhas crises. Quando eu estou desanimado, a Bíblia tem resposta para o meu desânimo. Quando eu estou entristecido, a Bíblia tem resposta para a minha tristeza. E quando eu estou alegre, ela tem resposta para a minha alegria. É a palavra de Deus. Então, o que você tem que fazer, querido? Carrega esse monumento nos seus braços. Leia a palavra, medita na palavra. E aí você vai se lembrar de todas as maravilhas que a palavra de Deus tem a nos ensinar. Tanto é que na geração seguinte, olha lá, a de Josué, que já é a geração dos juízes, a realidade era outra. Olha os juízes, ó. Juízes 2, do 10 ao 13. Surgiu outra geração que não conhecia o Senhor, nem o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e cultuaram os Balaíns. Abandonaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito. Seguiram os deuses dos povos ao redor e os adoraram. Assim provocaram a ira do Senhor, abandonando e cultuando Baal e Astarode. Então, a futura geração aqui já estava completamente perdida, adorando outros deuses. E a gente, então, precisa fazer isso, irmãos. Pregue a palavra,
ensine a palavra aos seus filhos e à geração que nós temos hoje, para que a futura geração, pelo menos os nossos, estejam baseados na palavra. A gente não sabe como é que vai estar os que estão lá fora, mas o seu, o meu, precisa pelo menos ter a base da palavra, para que ele consiga ensinar para os filhos dos filhos dele aquilo que você está ensinando hoje. Então a palavra, ela é o monumento principal aqui nesse texto. Uma geração foi suficiente para que eles esquecessem que seus pais haviam atravessado o rio a pé, enxuto pelo poder de Deus. Não foi à toa que o Senhor pediu que fizessem um memorial, pois sabia que o povo não se lembraria dele. E não deu outra. Josué morreu e o povo esqueceu. Cada um passou a seguir o Deus que queria. Por isso a gente entra na época dos juízes, porque cada um escolhe um para liderar o seu grupo. Então, Deus nos deu a Bíblia para que, por ler seu conteúdo, não nos esqueçamos de quem Ele é, do que Ele fez, do que Ele nos oferece e do que Ele pode fazer. Então, vamos, irmãos, ler mais a palavra de Deus, porque esse é o memorial da palavra que está diante de nós, para que nós lembremos das ações de Deus no nosso tempo. Quando a igreja, e eu quero fazer essa aplicação com você, quando a igreja se esquece de Deus e dos seus atos, ela se perde, se seculariza e se torna um clube, uma convenção ou uma instituição social. Não podemos esquecer quem é o nosso Deus e o que Ele fez por nós. Não podemos esquecer porque Ele nos chamou, nos fez igreja, realizou atos poderosos na história e mandou seu Filho ao mundo. Irmãos, a minha pergunta para os irmãos é a seguinte: Deus muda? A palavra de Deus muda, irmãos? E por que estão mudando a palavra para que ela se aplique na geração presente? Por que as próprias igrejas estão fazendo mudanças para que a geração que hoje está aqui, ela se adeque? Não é mais a palavra, né? O homem que se adequa à palavra, agora é a palavra que está se adequando ao homem. E a Bíblia não tem que ser mudada, não tem que ser alterada. Ah, pastor, mas eu não concordo com o que a Bíblia diz. Desculpa, meu irmão, então vai se converter. Irmãos, não tem esse negócio. Não concordar com o que a Bíblia diz é porque não é convertido. Se você não concorda com a palavra de Deus, você tem que se converter, meu irmão. Você pode não concordar com dogmas, com paradigmas, com pensamentos humanos, mas não concordar com a palavra, então você tem que nascer de novo. Porque a palavra, ela é o nosso livro de regra de fé e prática, e não há nada que passe por cima dela. Ela é a palavra que rege a nossa vida, e tem que ser ela mesma, sem mudanças, sem alterações. Então essa é uma das aplicações que esse texto nos ensina. Bom, de onde vem o nosso socorro? Esse texto também nos fala sobre isso. A nação de Israel estava diante do obstáculo intranspossível, que era o Rio Jordão. Mas a arca do Senhor foi à frente, cortou as águas e o povo passou. A arca simbolizava a presença de Deus, a gente falou sobre isso já, e a sua aliança conosco. São eventos como esses, narrados em Josué, que nos fazem lembrar que o nosso socorro vem do Senhor. Essa passagem bíblica, entre outras, nos lembra que em momentos de crise, Ele socorreu a sua igreja quando ela estava diante do Jordão. E o Senhor continua socorrendo o povo de hoje também. Se Ele não mudou, meu irmão, o socorro continua vindo da onde? Do alto. Né? Elevo os meus olhos para o monte, me pergunto, de onde me virá o socorro? Vem de onde, irmãos? Do Senhor que fez os céus e a terra. Louvado seja Deus. E a gente tem que continuar se lembrando disso, que esse socorro vem do Senhor. Para a gente caminhando aí para o término, quase, olha lá, mais uma vez ensinar as futuras gerações, já falamos sobre isso. Esse também era o objetivo declarado do monumento, das 12 pedras, para contar às futuras gerações, aproveitando a curiosidade natural das crianças. E é interessante porque o texto fala, né? Quando os filhos perguntarem para vocês, ou seja, já trazendo a compreensão de que criança é aquela que está sempre perguntando. Irmãos, eu tenho uma criancinha lá em casa que não é brincadeira não, tem hora que eu não tenho resposta para ele. De tantas perguntas que o Mateus está fazendo, de tanta coisa. E tem umas que são assim,
que eu falo, tá difícil. Eu acho que eu tenho que entrar para a universidade para responder ele, porque tem coisas que são difíceis. Criança é curiosa. E ele olha e pergunta, mas por que tem isso? Por quê? Por que faz assim? Por que a igreja é isso? Por que a gente vai para a igreja? Por quê? Então a gente tem que ter respostas para trazer a elas, porque elas sempre vão perguntar. E com base em uma pergunta de uma criança, o pai israelita então contaria aos seus filhos as histórias de Josué, de Raabe, da destruição de Jericó, do êxodo ou da criação. A ideia é justamente que uma geração ensine outra sobre os grandes atos de Deus. Querido, não saia dessa geração sem deixar a marca nela. Então ensine para essa geração aquilo que ela vai ensinar para a geração futura. Porque se você não fizer isso, você está perdendo tempo. E você vai deixar legado ensinando para essa geração os feitos do Senhor. Para a gente concluir, para nós finalizarmos nessa noite, um memorial então de 12 pedras. Deus queria que seus feitos não fossem esquecidos. Ele queria ser lembrado de geração em geração, para que cada uma delas clamassem a Deus. Ele queria que lembrássemos que Ele é o mesmo ontem e hoje, e que será eternamente o nosso socorro e auxílio, bem presente na angústia. Que eu e você tenhamos na nossa memória bem fresquinha, de que esse Deus continua agindo no tempo de hoje também. Ele agiu no passado, Ele age hoje no presente, e Ele vai agir na geração futura, porque eu vou falar para o meu filho dos feitos do Senhor. E eu creio que você também vai falar e vai fazer, a certeza de que o Senhor continua sendo o mesmo que age para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Que você saia daqui com esse memorial na sua mente, se lembrando, o Senhor quer ser lembrado, e eu vou me lembrar dele todo dia, e vou falar dele todo dia, né? Ah, eu trabalho de Uber, pastor. Fala de Jesus no Uber. Eu trabalho fazendo cabelo, né? Irmãos, se tem uma coisa boa, é quem corta cabelo. O irmão Cid está ali, a irmã está aqui também. Quem faz cabelo, corta cabelo. Depois que senta naquela cadeira, não tem como sair. Principalmente depois que começa a cortar. Começou a cortar, meu irmão, você pode falar, que a pessoa, ela pode até não voltar, mas ela vai ouvir do que você tem para compartilhar do Evangelho no coração dela. Então, é maravilhoso saber que Deus nos coloca em lugares estratégicos para que a gente anuncie as maravilhas dele. Então, faça isso, para a glória de Deus. Eu lembro que estava compartilhando com Jéssica e com os embaixadores do rei, a minha garrafa, ela tem um símbolo da embaixada, e na sexta-feira, lá na escola, eu saí 6 horas da noite, a minha última aula era uma aula de futebol lá que eu estava dando para os alunos, e aí um aluno pequenininho, ele olhou a minha garrafa e falou assim, professor, você é embaixador do rei? Aí eu falei, cara, eu sou e tu é? Ele falou, eu sou da embaixada também. E eu fiquei maravilhado. Eu saí renovado da escola, falei, olha, uma criança reconheceu a organização dos embaixadores do rei e mostrou que também é embaixador. Então eu fiquei muito feliz, aquilo me renovou com muita alegria. Então a gente tem que continuar falando das maravilhas do Senhor, testemunhando para onde nós formos. Às vezes a gente não fala, né? Mas uma garrafa, ela anuncia quem nós somos e a quem nós servimos. Então, sirva ao Senhor com alegria e fale dessas maravilhas a essa geração. Amém, meus irmãos? Vamos agradecer a Deus, vamos orar. 1 minuto para finalizar o nosso horário das 21 horas. Quero agradecer a Deus pela sua vida, por você estar aqui, você na sua casa também. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nós estamos em sua presença, Senhor, e te agradecemos, Pai, com a nossa memória bem fresca daquilo que o Senhor já realizou por nós. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Se no dia de hoje nós não paramos para te agradecer, te pedimos perdão por isso, mas agora, Senhor, nós estamos aqui com a nossa memória tão esclarecedora, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado por todas as bênçãos, por tudo que o Senhor já fez, Senhor, obrigado, porque se temos vida, é porque um dia o Senhor a nos deu. Obrigado, Senhor. Que essa igreja, que o povo que está aqui, que está em casa, possa se lembrar em casa, no trabalho, na igreja, numa condução, aonde estiver, se lembrar das maravilhas do Senhor. Quando o Jordão estiver diante de nós, quando a dificuldade, quando a batalha, quando a luta aparecer, que nós nos lembremos de que o Senhor é Deus que nos dá vitória no meio das nossas batalhas.
de que o Senhor não mudou. Senhor, que a nossa fé, ela esteja no Senhor. Se nós tivermos que receber nessa semana, Senhor, um laudo médico ou algo que tente tirar a nossa paz, que nós não venhamos perdê-la, Senhor, porque o Senhor continua sendo Deus que dá vitória no meio das doenças. O Senhor é Pai, o Senhor é poderoso, o Senhor é o Deus que nos dá vida, e a Tua palavra nos garante de que ainda que nós venhamos morrer, nós viveremos para a glória de Deus. Então não há nada, Deus, que tire de nós a certeza da vitória, porque o Senhor é o Deus que nos garante essa vitória. Abençoa o Teu povo nessa noite, Senhor. Leva o Teu povo em paz ao lar. Senhor, em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que essa consolação seja conosco, e que durante os próximos dias que ainda temos para encerrar essa semana, o Senhor continue, Deus, no controle das nossas vidas, nos livrando de todo mal, de toda violência, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, continue guardando esse bairro, Senhor. Senhor, muito obrigado por esse bairro que nós moramos, Senhor. Senhor, fica nesse bairro, nos lares aqui desse lugar. Senhor, livra-nos de assalto, Senhor. Livra, Senhor, os comerciantes que aqui estão, Senhor, de qualquer tipo, ó Deus, de uma realidade em que o inimigo vai tentar entrar. Senhor, guarda os negócios de cada morador aqui, em nome de Jesus, que cada loja, Senhor, seja guardada pelo Senhor, e que nós possamos reconhecer de que nós dormimos porque o Senhor tem guardado a nossa casa. É a nossa oração e nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém, querido. Deus abençoe a sua vida aqui, a sua vida em casa também. Estamos encerrados com orações pessoais. Deus abençoe os irmãos.